Quando você está no varejo há muito tempo, você acha que sabe que faz tudo. Ou que sabe fazer exatamente tudo. A gente hoje se depara com tecnologia, mas mais tecnologia, inteligência artificial que está fazendo pela gente, e como fica a nossa liderança. Como ficam as marcas, como ficam os executivos. O podcast Varejo On foi um oferecimento do Personal Shopper, o método que une capacitação, tecnologia, inteligência artificial para o seu time de varejo poder vender mais, poder ir atrás do cliente e poder trabalhar com excelência para esse cliente. Eu sou Paulo Conejeiro, para quem não me conhece. Eu sou expert em transformação digital, consultor e CEO da Pecom. E criei o método Personal Shopper. Estou há mais de 20 anos trabalhando em marcas de varejo como C&A, Burberry, Coach, Farfetch, Copenhagen, trabalhando com o relacionamento do cliente, fazendo com que o cliente se conecte com o nosso vendedor e dessa conexão a gente consiga vender mais. Hoje eu vou trazer no nosso episódio um amigo que consegue dialogar, que vem levantando essa bandeira da inteligência artificial, da transformação digital, da digitalização para o nosso mercado. Eu tenho o prazer de trazer aqui o Fábio. O Fábio Aloy é um grande executivo de varejo. O Fábio eu até vou ler para não esquecer nenhuma empresa, tá? Eu vou fazer minha colinha aqui porque eu não posso esquecer. Ó, o Fábio... Eu conheci o Fábio recentemente. A gente se conheceu no final do ano passado. A gente já seguia no LinkedIn. A gente foi tomar um café e estreitou bastante o relacionamento, que a gente tem uma coisa em comum que a gente gosta bastante. Mas o Fábio tem uma grande história em Brands, Natura. E recentemente foi o CEO do Friedman, do One Friedman. Para mim, a maior referência em ensino de varejo até hoje. Fábio, primeiro, muito bem-vindo. Queria pedir para você se apresentar, eu já fiz a introdução aqui, mas nada melhor que o próprio Fábio se apresentando. Claro. Tá bom, Paulo. Obrigado pelo convite para estar aqui. Sempre bom trocar conhecimento e levar conhecimento para as pessoas sobre varejo, sobre transformação digital, sobre liderança, os desafios que hoje são muitos, né? Mas como você bem falou, uma bela introdução que você deu. Eu tenho 20 anos de carreira executiva, né, nas áreas de expansão, transformação digital, de negócios, em Pão de Açúcar, onde eu fui trainee, depois passei mais de 12 anos, passei pela Embrands, passei pelo Santander, passei pela Natura, e nos últimos anos com uma consultoria de transformação digital e expansão de negócios, e um ano e pouquinho fiquei como CEO da One Friedman, onde a gente fez um reposicionamento de marca, onde a gente fez um reposicionamento dos produtos também para atualizá-los para o mercado atual, né? Um mercado mais digitalizado, um mercado mais dinâmico. E hoje dou consultoria, faço palestras, mentorias também, sempre nessa área de transformação digital, inovação e agora a liderança, que eu estou chamando de liderança na era da IA. Né? Liderança na era da IA. Me fala uma coisa, vamos começar então com esse tema IA. Tá bom. Hoje, como você usa a IA para melhorar o teu trabalho? Você, agora Fábio, antes de falar dos times, do que você ensina, do que você hoje trabalha com as marcas e pessoas, mas como você, Fábio, usa a IA para o teu trabalho? Olha, eu acho que comecei como todo mundo começou a testar as ferramentas, né? Acho que tem um primeiro layer, que eu chamo, acho que a primeira etapa da inteligência artificial, que é aquela de você utilizar as ferramentas para melhorar a sua produtividade, então aquela para o seu uso, né? Então é o ChatGPT, é o Gemini, são as ferramentas de apresentação e tudo, e comecei a testar. Eu acho que é o que todo mundo deveria fazer, pegar esse mundo de ferramentas que tem, testar, entender aquilo que vale a pena para você, que melhore a sua produtividade, coisas que você faz repetidamente ao longo da semana. Então, que você tem uma rotina e que você faz ao longo do dia e que você poderia usar uma ferramenta de inteligência artificial para te ajudar,
obviamente que vai melhorar a sua produtividade, né? Melhorar a revisão de textos, se você escreve textos, a melhorar a edição de vídeo, se você edita vídeo, a melhorar a imagem, se você trabalha com imagem. E hoje a gente tem uma série de ferramentas. Então, acho que o que vale, o que eu tenho feito é sendo um curioso. Curioso, né? Curioso, totalmente. Olhando, testando, vendo, umas eu gosto, outras eu não gosto. Eu vou lendo o que outras pessoas vão eu testei essa, o que eu achei, eu vou vendo esses reviews que aparecem pela internet. Eu acho que você tem que ser curioso, né, nesse momento e tentar utilizar aquelas que realmente te trazem produtividade. Eu gosto muito dessas de transcrição de reunião, que já me traz a transcrição de reunião que eu faço com clientes, com parceiros, com prospects, já me traz ali resumo e até itens de ação. Então isso ajudou bastante, porque eu não preciso ficar anotando, depois até revendo a reunião, né? E aí me deixa mais com foco para escutar as pessoas e falar com as pessoas nas reuniões. Então acho que nesse primeiro momento, né, é um teste e uma curiosidade de você olhar quais ferramentas vão ser adequadas para você, para o seu negócio. O que pode ser bom para mim pode não ser tão relevante para você. Então, acho que depende muito do seu trabalho, do seu dia a dia, daquilo que você faz. Eu cometi uma gafe, eu não falei do Pão de Açúcar, né? A tua maior parte da carreira foi no Pão de Açúcar. Foi minha escola de varejo, né? Eu falei ainda que ia fazer toda uma introdução e eu esqueci do Pão de Açúcar. Mas vamos falar do Pão de Açúcar. Foi uma escola de varejo. Hoje, com inteligência artificial, com uma ferramenta, eu uso também uma que faz a transcrição da reunião, que já traz o teu plano de ação, bullet points. Ontem aconteceu uma coisa bem incrível. Eu tava numa reunião, de repente entrou uma ferramenta, eu não sei se eu dei algum clique, não sei. Entrou uma ferramenta, eu falei, deixei. Não era nada muito, falei, será que hackeando? Eu terminei a reunião, eu recebi um e-mail em inglês, realmente com resumo da reunião e plano de ação. Eu fiquei assim, uau. Mas, lembrando do Pão de Açúcar, quando você começou como trainee, lá atrás, não precisa revelar a idade, mas foi lá atrás. Foi bem lá atrás. Como você vê o trabalho naquela época, assim, não pra gente falar assim, exatamente do dia a dia, mas assim, o que era demandado de um profissional, de um executivo, versus o que é hoje? Como você vê essa diferença? A gente vivia num mundo muito mais lento, né? A gente vivia num mundo que não era digitalizado, né? Eu brinco que eu sou um analógico, né? Eu cresci no mundo analógico. O celular veio quando eu tinha 20 anos. Né? Então já começa a revelar um pouco a minha idade, mas... Na faculdade você não tinha Google, no começo? Na faculdade não tinha Google. Você não tinha Google. Né? Então quando eu entrei na empresa, o trabalho dentro das empresas a gente vivia num mundo mais linear, num mundo mais hierárquico, num mundo mais lento, onde as coisas aconteciam com mais... acho que com um tempo maior. Você tinha aqueles planejamentos maiores de longo prazo. Então, acho que as empresas elas tinham outro ritmo, né? Que hoje mudou completamente. Então, naquela época, além das ferramentas tecnológicas, e eu particularmente quando entrei, fui para a área de expansão. Até hoje eu estava contando isso no almoço, que quando eu entrei na área de expansão, a gente precisava fazer um mapeamento de uma cidade, por exemplo. E era visitando esse mapeamento. Visitando a cidade com um mapa de papel. Uau. Aquele velho guia azul, quem foi mais antigo. Eu lembro do guia azul. Quem for jovem há mais tempo, como Quem for jovem há mais tempo. Vai lembrar do guia azul. Não tinha Waze, que ficava não tinha no carro, Google né? Maps, Esse guia azul ficava no carro. E a gente ficava no carro e marcava num mapa onde tinha os concorrentes, marcava os caminhos e tudo. Então, era um mundo mais lento. A gente, como profissional, demorava mais para fazer alguma coisa, se produzia menos do que um profissional hoje consegue produzir. Né? Então, se a gente for ver isso ao longo da história, na Revolução Industrial aconteceu a mesma coisa. Uma pessoa fazia um determinado produto. Quando uma máquina começou a fazer aquele determinado produto, a máquina fazia 10 produtos. E isso multiplicou por 10 a produtividade. E acho que a internet, toda a tecnologia também aumentou a produtividade do profissional e a velocidade da dinâmica das empresas. Então isso foi mudando ao longo do tempo, né? Depois com a internet, com as necessidades que o mercado começou a exigir,
Porque aí as pessoas também começam a mudar o seu comportamento e logo muda o comportamento de compra e aí muda o comportamento de como você vende e as empresas começaram a ter que se adaptar a isso, né? Mas foi um período que até 2010 mais ou menos, que foi ali um pré-boom de internet. Foi um pré-boom de internet, verdade. Que isso depois de 2010 é que a coisa se acelerou demais, né? Com os aplicativos, com todas as tecnologias que surgiram, as redes sociais e tudo mais. Mas até ali era um outro mundo, né? Então eu acho que é legal porque eu vivi esse mundo analógico, tive que me adaptar ao mundo digital, né, nesse meio, então conheci os dois mundos e aí acho que foi um grande aprendizado ao longo da minha trajetória de você vir de um mundo analógico e ter que se digitalizar, né, diferente daquele que já nasceu digital, né, porque hoje o mundo é 100% digital. Exatamente. Né? Tem até uma constatação que a nossa geração é a geração de transição. Por quê? É a geração que conviveu com o analógico, que convive com o digital, só que é a última geração que vai conviver com o analógico de fato, como a gente conheceu. Então, a nossa geração é total de transição. Né? Nós somos a última geração, né? A última área da empresa que vai ainda ter o que são os dois mundos. Eu vejo isso muito no varejo. Né? Aconteceu comigo a mesma coisa na minha carreira. Eu comecei no varejo. E-commerce, sei lá, assim, a gente nem sabia o que era no começo. E eu entrei no varejo muito, muito cedo também, né? Eu fui trainee da C&A, então começa muito cedo a história dentro do varejo. Porém, depois de 2010, internet. Eu fui morar fora. Foi quando ainda eu vi mais forte ainda nos Estados Unidos todo o poder da internet. E realmente hoje se faz total sentido, né? E a gente não consegue mais... Mas essa habilidade... Né? Essa habilidade de você conseguir traduzir e não ficar remoendo ali o que foi. Né? Você conseguir ir para frente. Claro. Acho que a gente tem até um pouco da nostalgia, né, de algumas coisas, mas isso a gente guarda para nós, a gente fala, até brinca em casa, com filhos, com todo mundo. Tem aquelas festas que relembram os memes, os Instagrams. Aí fala em casa, você não sabe como era o mundo, a gente não tinha nada disso e tudo, mas você como profissional, você não pode se permitir a ficar olhando para um passado, né? Você não pode, eu sempre brinco com aquela frase que você não pode viver o presente pensando num passado para projetar o futuro, né? Porque isso, para nós, essa geração que está vivendo essa transição, que é o que você está falando, não pode se permitir a não olhar para frente e aprender e estar aberto a esse aprendizado. Né? Porque as novas gerações já vêm com outro chip. Né? Já vem com outro chip, interessante. Já vem com outro chip. E falando do nosso mercado especificamente, agora falando de varejo, né? Entrando no varejo, né? Tua carreira é toda fundamentada no varejo, a minha também. Como você enxerga hoje esse momento do varejo? Assim, óbvio que todo mundo está falando de digitalização, inteligência artificial, mas como a gente que está vivendo com as marcas, trabalhando com as marcas, assessorando as marcas, como você está enxergando essa página que está sendo escrita agora? Olha, o varejo tem assim, uma particularidade, principalmente no Brasil, e aí talvez seja uma posição muito pessoal, né? A gente vê algumas empresas de varejo que já estão num nível bastante avançado do ponto de vista de digitalização. Me dá um exemplo. A própria C&A. Melhorou muito ultimamente. A Renner. São empresas brasileiras. Fui comprar uma peça na C&A, assim, uma coisa que era demorada, essa transição de peças, até para uma realidade muito grande de estoque, né? Não é só o vendedor ir lá pegar, é bem complexa essa realidade. Sim. Eram horas para chegar em outra loja. Assim, achei bem bacana. Então isso tem mudado, algumas empresas têm investido bastante, mas essa não é a realidade do varejo, né, como um todo. Quando a gente olha para o varejo brasileiro como um todo, né, e aí você vai para os médios varejistas, até grandes varejistas, mas regionais, os pequenos varejistas, isso ainda a transformação digital não chegou ao ponto dessas empresas poderem utilizarem toda essa potência da digitalização para todos os seus negócios. E não é só, quando a gente fala de digitalização, não é vender o e-commerce.
né? Porque muita gente, quando fala de transformação digital, pensa logo em internet. Em e-commerce. Não. A transformação digital é muito mais do que isso, né? A transformação digital é uma forma de pensar, né? É uma forma de pensar, é uma forma de gerir os seus negócios, potencializada pela tecnologia, onde vai mudar o seu modelo de negócio, onde vai acelerar processos, onde você, com o emprego da tecnologia, você consegue melhorar o seu modelo de negócio. E a gente vê ainda muito no varejo as velhas práticas, né? E eu, durante alguns anos, prestei consultoria para pequenos e médios varejistas em transformação digital. E muitos ainda têm essa mentalidade de transformação digital ser o e-commerce, né? Então é só o e-commerce. E não é, né? Você muito bem sabe que tem o social selling, tem o próprio vendedor, você ter ferramentas na ponta, mas também o back-office na área de estoque, na área de previsão de demanda, tudo isso. Você tem uma série de ferramentas que cercam a companhia, principalmente uma companhia de varejo, que tem margens muito apertadas, que tem muita capilaridade, que precisa ter exposição, e você não vê isso na realidade da maioria do mercado, né? E o varejo passa por uma crise também, que eu entendo, e tem muita empresa que está com problema, e a gente tem visto vários problemas aí de empresas, tirando, né, as desonestidades, claro. Né, que aparecem. Mas problema de por operação aí. mesmo, problema de gestão. Problema de gestão, e acho que problema de identidade, sabe? Porque a gente... eu penso o varejo, né? E a gente estava na NRF agora lá em janeiro, e você via falar muito dessa questão de posicionamento, né, do varejo. O varejo, as empresas precisam ter um posicionamento claro, né? Se eu vendo experiência, se eu tenho preço, se eu vendo solução ou produto, ou meu produto é de conveniência, né? Então esses 4 pilares, é impossível você ter os 4 pilares dentro de uma empresa. Ou você tem preço, ou você tem experiência. Ou você tem produto. Ou você tem preço, ou você tem conveniência. Exatamente. É impossível você ser conveniente com preço baixo. Por isso que as lojas de conveniência estão aí, mas o preço é mais alto, óbvio, né? É impossível. Ou você dá uma experiência superior, mas é impossível você dar uma experiência superior com preço muito baixo. Então você precisa escolher desses 4, pelo menos 2 elementos, para que você se destaque no mercado. E o que aconteceu com muitas empresas, americanas e brasileiras também, né? Acho que no varejo em geral, ficou numa crise de identidade. Então ela não sabia se ela era experiência, se ela era preço, se ela era produto. Nesse meio. E aí o próprio cliente não reconhecia na empresa um desses atributos. E muitas empresas ficaram nessa crise. E quando ela entra nessa crise, ela tem um problema, porque ela não tem uma identidade. O que ela é? Ela tem preço? Ela não tem preço. Ela é meio preço, mas ela é meio identidade, mas ela também é conveniente, não pode. Então, as empresas que ficaram nessa crise tiveram problemas nesse meio e estão tendo problemas até hoje. E as empresas que conseguiram, de alguma forma, se posicionar, seja ela em preço, em conveniência ou experiência, e falaram, não, esse é o meu propósito, esse é o meu atributo, e é com ele que eu vou até o fim. Essas empresas estão se saindo melhor do que as outras. Exato. Então, acho que o varejo tem uma característica muito grande, né? E só para terminar a minha parte nessa fala, mas tem a questão da indústria também, que começou a ir ao varejo, né? Então, o varejista que antes tinha o contato direto com o cliente e ele era o que conhecia todo o cliente, hoje a própria indústria já está acessando o cliente diretamente. Então, já um outro componente de complexidade nesse tabuleiro para todos os varejistas. O varejo, ele parece, mas ele parece não, mas ele é bem complexo. Muito né? complexo. Ele é bem complexo. E eu gosto da sua explicação sobre quando a gente está falando de forma de trabalho, do varejo antes, o varejo agora, porque não é somente ter um bom produto, não é somente ter o preço certo. Eu preciso ter um bom produto, com preço certo, com a minha identidade de marca,
e com o meu posicionamento claro de negócio. Sem dúvida. Né? Entender qual é o meu negócio, entender qual é o meu consumidor. É muito fácil esbarrar, porque hoje quando a gente olha, se a gente fechar os olhos, sou uma loja de departamento. Se eu sou uma loja de departamento, eu tenho que começar a fazer que nem Shopee, Shein, AliExpress. Eu tenho que fazer outras práticas para conseguir vencer. E não é bem por aí. Eu tenho que entender o que tem de bom, eu tenho que pegar isso e conseguir trabalhar isso no meu modelo de negócio. Sim. Porque tem mercado para todo mundo, mais ou menos. Né? Enquanto você está deixando o teu mercado, tem alguém invadindo o teu mercado. Porém, tem o seu modelo de negócio, o seu produto, por que você é conhecido, o teu posicionamento. Uma marca que você falando, vê essa marca na minha cabeça e ela não saiu. Havaianas. Né? Quando a gente pensa no modelo Havaianas, eu tive a oportunidade de fazer uma consultoria para vendas na Austrália. Então eu passei um verão, eu falo que foi o verão da minha vida. Por quê? Eu fui trabalhando, ganhando. Na Austrália, bacana. Na Austrália. Show. Você acredita? Assim, tipo, pra mim foi uma experiência incrível, sabe? Mas assim, por que eu trago a Havaianas aqui hoje para esse fórum? A Havaianas, ela continua com um produto no posicionamento de ser um produto confortável, de ser um produto para todos, né? Esse é o posicionamento da Havaianas há bastante tempo, né? As originais, as brasileiras, sim. E continua nesse posicionamento. É um produto com maior awareness possível dentro da sua categoria, uma das marcas mais valiosas brasileiras também. Ela vende em absolutamente todos os canais, todos, né? A sua loja própria, com uma experiência incrível. E na banca de jornal para aquela pessoa que estourou Havaianas na praia e tá... Eu falo sempre da Havaianas assim, Havaianas, a necessidade é, estoura tua Havaianas numa praia, você tá no asfalto quente, é o primeiro lugar que tiver Havaianas, você vai pagar o quanto for. Exato. Porque senão, já viu o que vai dar. É isso aí. Né? E ela continua ainda no seu core, inovando, trazendo outras categorias de produto, mas ela tem o seu core muito claro. Né? Os seus canais vão aprimorando os canais, vão abrindo novos canais, mas continua com a sua identidade de produto. E não significa que ela não está inovando, mas que ela está preservando a sua autenticidade. Lógico. E se consolidando cada vez mais. Eu acho que é por aí, né? Você deu um exemplo excelente. A empresa precisa entender também o seu cliente. Né? Para quem que eu vendo? Né? Quem é o meu cliente? Porque muitas vezes não se faz esse estudo. Né? E você quer vender para todo mundo. E nem sempre vai ser possível você vender para todo mundo. Né? Então, acho que no varejo falta um pouco essa... Aliás, falta muito esse estudo, conhecimento de cliente, entender para qual posicionamento que eu quero ir, para qual desses atributos eu tenho que ir e abraçar esse atributo e ir até o fim. Né? Porque sempre vão ter percalços no meio do caminho. Né? Mas você precisa entender isso e caminhar com esse, colher dados, entender mercado, cliente, ouvir os clientes, aí você vai ajustando conforme as coisas vão acontecendo. Mas quando você fica nessa crise e você não sabe para onde você vai, obviamente que você tem problema. Né? E aí vem todos esses marketplaces de fora, com um caminhão de dinheiro, agora chegou mais uma, né? A Temu. E começa a botar mais pressão num mercado já pressionado que é o nosso. Né? Quando a gente fala de cliente, você tocou no ponto que eu mais gosto de falar, que é cliente, estratégia de cliente. Eu falo que o cliente não mudou. Eu sempre falo assim, o cliente mudou, o cliente mudou, o cliente mudou. O cliente continua querendo a mesma coisa. O cliente quer um produto adequado ao que ele pode pagar, ao que ele não pode pagar, mas ele vai desejar. O cliente precisa ser impulsionado. Eu preciso garantir o quê com o cliente? Faísca, gatilho. Eu posso ter a melhor marca do mundo. Se eu não faço, se eu não faço como a Apple, faz um lançamento para cada iPhone, um lançamento que gera o mercado, que para o mercado, para a apresentação da Apple, com toda a campanha de mídia que a Apple traz, né, com todo o investimento que ela faz em suas lojas. Se eu não consigo fazer esse gatilho, talvez o iPhone 20, a gente está no 15, né? O iPhone 15. Talvez o iPhone 20 não venda tanto quanto o 15. Talvez passe e outra empresa venha e domine isso. Né? Eu estou falando da Apple para dar um exemplo realmente da empresa que melhor faz no mundo pelo valor dela, de mercado. Né? Mas o cliente quer isso, o cliente quer gatilhos, o cliente quer estar com a interação dentro do produto da marca. O que falta para a gente chegar nesse modelo no varejo brasileiro? Dessa interação genuína do cliente? Nossa, pergunta difícil. Difícil, né? Nossa, acho que eu caprichando essa pergunta. O que falta para a gente chegar nessa interação com o cliente?
Olha, eu acho o seguinte, eu acho que tem que... essa questão do conhecimento do teu cliente, esse estudo que você faz para entender quem são os meus clientes de fato. Perfeito. Acho que é a primeira coisa. Perfeito. É você entender quem são os seus clientes. O que eles buscam no teu produto. Conhecer, né? Conhecer. E perguntar. Perguntar. Né? Porque às vezes a gente acha que a gente conhece sem perguntar, sem investigar, sem entender. E a gente sai criando muitas vezes produto ou criando soluções que não vieram dos clientes. Que não nasceu da necessidade. Não nasceu da necessidade. Da nossa necessidade. Nossa necessidade. Então, eu sempre falo que eu tenho uma... Outro dia até fiz escrevi isso e foi meio polêmico, porque eu falei que as pessoas só compram as coisas por 3 motivos. Obrigação, desejo e necessidade. Perfeito. Só os 3. Não tem outro motivo. Aí falaram, não, mas compram por status. Mas o status é o desejo de ter o status. Então, quer dizer, tudo vai embaixo desses 3. Eu usava os 2, necessidade e desejo, mas agora tem uma obrigação. Concordo plenamente. Tem uma coisa que você é obrigado a comprar. Obrigado a comprar. Isso. Então, você precisa entender um pouco se o seu produto é um produto de obrigação, perfeito, se ele é um produto de desejo ou se ele é um produto de necessidade. E em determinados casos, ele vai ser os 3. Vai ser os 3. Água. Quando eu vou no laboratório e preciso fazer um exame que me pedem para tomar 5 copos de água logo cedo de manhã, é uma obrigação. Ou toma 1 litro de água. Se eu te falar que eu tomo, você vai me achar estranho? Eu acordo tomando 1 litro de água? Não, tudo bem, mas é uma obrigação. Eu me achei estranho agora. Então, mas é uma obrigação. Quando vai lá no laboratório é uma obrigação. É uma obrigação. Quando eu vou num restaurante, eu queria uma água San Pellegrino ou uma Perrier, é um desejo. É um desejo. E se eu estou com sede, num calor de 40 graus, é uma necessidade. É o mesmo produto. É o mesmo produto. Então, e um produto básico quando a gente pensa, né? Eu estou dando aqui, indo no básico, para entender, para a gente poder fazer essa reflexão, que as pessoas têm esses 3 modelos mentais de consumo de produto. Então, quando você fala de faísca, de gatilho e tudo, a gente precisa entender para que o nosso produto serve. Né? Eu vendo para quem? Aonde eu posso colocar as minhas mensagens para que eu possa atender, seja desejo, seja necessidade, ou seja uma obrigação. Porque uma hora ou outra vai ser. Se eu vendo um produto de luxo, de experiência, ele vai ser sempre um desejo. Nunca vai ser uma necessidade de alguém. Por mais que alguém um dia racionalize, não, eu estava precisando disso. Eu estava precisando. Teve uma convidada hoje que falou assim, que a cliente, ela sai do trabalho depois de um feedback e vai comprar uma bolsa de 20 mil. Eu precisa dessa cliente também. Então ela vai falar que era uma necessidade. Mas ela racionalizou a necessidade. Ela racionalizou o desejo. E tinha crédito. E tinha crédito. Então, quer dizer, então acho que tem que haver um pouco desse conhecimento interno. Sabe, o que eu acho é que ainda existe muito na intuição, muito no achismo, muito na opinião e não o dado de fato. Em olhar, conhecer os seus clientes, entender quais são os seus produtos, ouvir os seus clientes, falar, não, eu vou ter uma estratégia baseada no que eu estou vendo aqui nos dados. E não no achismo, não o que eu acho, não em opinião, ou então em copiar o que o outro está fazendo, porque o que o outro está fazendo muitas vezes não serve para mim. Então o que eu vejo que falta no mercado é muito desse estudo, do olhar para dentro. Olhar para dentro. Sabe, falta um pouco isso. E agora eu vou fazer um link com aquela frase que eu iniciei, tá? Você falou que hoje falta conhecer o cliente. Aí você trouxe a intuição e dados. Concordo plenamente, né? Vamos falar de liderança misturando com isso. Né? Hoje a gente tem... Se a gente pensa em qualquer operação, seja varejo, não varejo, a gente tem um líder, tem uma corporação, uma hierarquia, mas você tem ali líderes que vão fomentar isso para suas equipes. Eles podem ser totalmente estratégicos, como cabeça de negócio, ou eles podem ser líderes mais executores, mas eles estão guiando ali um certo número de vendedores, de atendentes, de analistas. Independente do que for, você tem líderes hoje trabalhando nesses negócios. Como a gente percebe isso? Intuição, dados e onde tecnologia entra para ajudar essa liderança? Olha, a liderança ela precisa mudar a forma de pensar, né? Como a gente estava falando da transformação digital.
A liderança atual, ela precisa entender essas mudanças rápidas que têm acontecido e se abrir à adaptação, né? A entender que o mercado ele é muito dinâmico, o mercado muda, a forma de comprar mudou, a forma das pessoas interagirem com os seus canais mudou completamente. Hoje as pessoas têm um celular na mão e elas conseguem fazer pesquisas em concorrentes dentro da sua loja. Então, quer dizer, o mercado mudou completamente e as lideranças também precisam mudar e se adaptar, né? Então, dado que existe esse cenário, as lideranças precisam, primeiro, estar abertas a entender que muito que você aprendeu no passado pode ser que não sirva mais. Você tem que entender essa nova relação que se tenha. Então, a relação que eu tenho com o cliente e como eu consigo transitar. Depois, com as próprias pessoas, equipes, né? O varejo tem um problema muito sério hoje, acho que na maioria das empresas, mas o varejo mais ainda, que é o turnover, é a contratação de pessoas. A gente está com uma média aí passando de 50% esse ano. O engajamento de pessoas e tudo. Então, também criar mecanismos dentro das empresas para que você motive as pessoas, para que você retenha essas pessoas, para que você engaje melhor essas pessoas e não continuar com as velhas práticas e velhos, eu acho que benefícios que hoje em dia talvez para os jovens, normalmente o varejo é o primeiro emprego para muita gente e emprega muito jovem, em você melhorar a qualidade de benefícios, entender que os benefícios podem ser outros benefícios. Antigamente a gente gostava de título e dinheiro. De título e dinheiro. E tem uma outra coisa. Carro, né? Você fazia 18 anos, o que era o título item? E dinheiro. Você quer carro. Então era o salário financeiro. Exato. E o social. Mas hoje em dia tem outras coisas, né? Tem o do reconhecimento, tem a questão do psicológico, como é que eu me sinto dentro dessa organização, tem a questão do educacional, o que eu aprendo estando aqui ou não. Então, acho que a liderança, o papel da liderança é fundamental em promover esse ambiente dentro das companhias para que você possa reter melhores talentos, contratar melhor, reter melhores talentos e, consequentemente, resultados melhores, né? Porque isso não tem como dissociar o resultado ou um mau resultado de uma liderança que não promove isso dentro da empresa. Então, acho que as lideranças hoje, principalmente lideranças do varejo, elas precisam entender essa dinâmica para que elas possam criar alternativas mais adequadas ao mundo que a gente está vivendo. Então, a gente vai continuar com turnovers aí de 50%, 60% e até lugares que eu ouvi de 80%. Exato. Então, essa semana foi muito curiosa. A gente estava discutindo um projeto de personal shopper com uma marca muito tradicional, varejista brasileira, e o gestor da marca me disse o seguinte: Paulo, a gente está com turnover de 70%. É comum? Eu falei, nunca é comum. Tá, vamos lá. Turnover não é uma coisa que a gente tem que aceitar, não. Acontece. A gente tem uma média de 50%. Eu lembro que quando eu era gerente da C&A, eu tinha meta de turnover. Para ganhar bônus, eu tinha meta de turnover. E C&A, primeiro emprego total. Então, você tem exatamente esse cuidado, porque a gente sabe que mudando gente toda hora, a gente não tem qualificação do time e a gente tem queda na experiência do cliente. Eu falei, a gente bolou uma coisa. Eu falei, o que vocês bolaram? Porque é difícil também ficar pensando, o que eu vou bolar mais para essas pessoas ficarem... São vários itens, mas a gente bolou um benefício diferente. Vê se você acha que é uma má ideia. Eu falei, me conta. É o seguinte, vão ter os funcionários de final de semana. Mas o funcionário, eles vão ceder isso para os mais antigos de empresa. Quem tem acho que um ano e meio de empresa, é uma empresa com bastante tempo, mas eles vão fazer isso. O nosso vendedor, que vai ter 2 níveis de vendedor, o vendedor que bater a meta até sexta-feira, ele não precisa trabalhar no final de semana. Ele sai da escala. Ele vai ter um suporte para o final de semana, que ele não vai contar com essa pessoa. Eu olhei e falei, genial. O vendedor trabalha por produção. E aí eu falei para ele assim, acredito que você vai ter um movimento dos vendedores trabalhando para ganhar mais dinheiro no sábado. Porque ele já está confortável. Não, vou fazer uma a mais para ganhar mais dinheiro esse mês. Lógico. E isso motiva, porque trabalhar de fim de semana é complicado. Eu já trabalhei. Eu, como gerente de loja, trabalhava todo sábado.
alguns domingos e Natal, enfim, era o dia, eu acho que a gente ficava 35 dias sem folga, na época do Natal. E você sabe o peso disso, e quem trabalha no varejo, o maior peso hoje é o fim de semana. De qualquer pessoa que trabalha no varejo, é quando você pergunta ao final de semana, se você tira o final de semana dessa pessoa, muda, né? E é isso, assim, é trabalhar novos benefícios, é pensar diferente do que nunca foi pensado, exatamente, né? Acho que é isso que você falou. É pensar diferente. É propor. Porque pode ser que isso dê certo, pode ser que não, pode ser que não dê, mas é propor. Só o fato de você propor e colocar isso para a equipe e propor, mostra para as pessoas que você está lá tentando melhorar aquilo que é um problema. Né? Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, as coisas não vão mudar. Né? E hoje as pessoas, principalmente depois da pandemia, teve uma relação, as pessoas viveram uma relação com o trabalho diferente, né? Então elas olham hoje um outro significado do trabalho, né? Então você vê, e hoje com as ferramentas todas aí de IA e tudo mais, as pessoas estão vendo que elas podem fazer coisas de casa, elas podem trabalhar com coisas dela, então ela pensa 2 vezes, 3 vezes antes de, eu vou no shopping trabalhar final de semana para ganhar pouco, para não ter benefício, para não me treinarem, para não ser reconhecida, para aguentar cliente chato também, para aguentar chefe chato, então, tudo isso, claro, tudo isso as pessoas começam a pensar se vale a pena. Porque muitas vezes ela faz um vídeo no YouTube, ela abre um canal no YouTube de maquiagem, ela ganha mais do que um vendedor que bateu meta e ela está na casa dela. Ela ganha mais que um médico, ela ganha mais que muita gente no mercado. Não, estamos dizendo os pequenos, vamos dizer assim. Não, sim. Então, quer dizer, ela pensa nisso, ela fala, não, para que eu vou fazer isso? Né? Eu converso com muita agência de microinfluenciador e vejo muito microinfluenciador. Realmente, hoje, o que ganha um microinfluenciador, você tem total razão, o que ganha um microinfluenciador é o que ganhava o nosso vendedor. É isso. E o nosso vendedor não ganha mais do que ele ganhava, exatamente, porque ele não consegue... As empresas não conseguem conseguir bancar esses benefícios e, ao mesmo tempo, ele também não consegue fazer resultados mais expressivos. É uma nova dinâmica, né? Uma nova dinâmica e precisa o quê? Propor. Eu não tenho aqui a resposta para dizer quais são os benefícios, mas acho que você tem que abrir, olhar, ouvir, entender aquilo que pode ser interessante. Essa ideia, não tinha ouvido, mas me parece bastante interessante. Eu gostei bastante, mas é fora da caixa, sabe assim? É uma tentativa. Eu acho que é isso que as lideranças precisam fazer, propor. Porque é isso que as pessoas esperam da gente, como líder, sabe? De ouvir e falar, vamos propor isso, vamos fazer. Deu certo, deu, não deu. Você fala, não, então vamos mudar. Isso aqui eu tentei e não deu, mas pelo menos você tentou. Né? Então acho que tem que ter um pouco dessa abertura de pensar, desse modo de pensar, da adaptação, da abertura para o novo, de não querer forçar velhos conceitos. Porque hoje já não se permitem mais esses velhos conceitos. Quando a gente fala de líder, especialmente no varejo, eu vou trazer uma figura para a mesa, que para mim é a figura, hoje, quando eu falo de importância, não sei se você vai concordar comigo, eu acredito que tem a maior importância na cadeia, que é o gerente de loja. Uhum. Eu vejo, e eu venho discutindo isso com algumas marcas, alguns projetos, a importância de você treinar ainda mais o gerente de loja para que ele vire um treinador também da equipe, porque se você conseguir garantir que o gerente de loja está alinhado, a gente já consegue grande parte do resultado. Sim. Pensando nesse modelo, hoje, o que a gente precisa para essas pessoas que coordenam equipes, que trabalham com a experiência, que têm que trabalhar com tecnologia, mesmo não sendo de tecnologia, que ainda são pessoas da nossa geração transitória, que ainda nasceram no analógico, que estão a vida inteira trabalhando numa loja. O que você acredita que é necessário para essas pessoas hoje? Acho que é primeiro liberar eles de um trabalho hoje que eles fazem de contratação e acho que entrevista contra esse processo de como é que fala? De recursos humanos, né? Não do recurso humano de gestão das pessoas, que acho que eles precisam fazer, mas o de contratação, entrevista, porque o alto número de turnover, e eu converso com muito gerente, eu passo 80% do meu tempo contratando gente, demitindo, contratando, entrevistando, ou seja, ele não tem tempo para pensar primeiro o negócio. Acho que o gerente, ele tem que ter
uma cabeça que ele tem que pensar o negócio dele. Aquela loja que ele está, ele é o gerente daquela loja. O que é o gerente da loja? Ele tem que gerenciar aquilo, os indicadores, cuidar das pessoas. E isso falta para o gerente hoje. Falta tempo para ele fazer isso. Falta tempo de qualidade? Falta tempo de qualidade para ele poder fazer isso. Porque isso a tecnologia pode ajudar. Com certeza. Né? Para que você faça com que as pessoas da loja tenham, por exemplo, uma escala digital, que eles recebam treinamentos. A lista de clientes está tudo aqui lista agora. De cliente, digital, a escala digital, o treinamento que ele possa ver ali numa hora de intervalo, rápido, com vídeos rápidos, Se curtos. a gente esperar hoje um treinamento de sala de aula, a gente vai ficar esperando também, né? Vai ficar esperando. Então, e aí o próprio gerente melhorar suas habilidades de gerir pessoas e pensar estrategicamente para que ele possa e o tempo de qualidade que você falou, para que ele possa chamar as pessoas da loja dele e uma hora numa reunião antes de abrir a loja e ter conversas estratégicas da loja. O que a gente vai fazer hoje? Que produto a gente expõe? Como que a gente vai vender mais hoje? E ouvir dessas pessoas. Eu acho que isso falta hoje muito, porque o gerente está muito envolvido em processos burocráticos que ele não tem tempo de qualidade para poder gerir a loja, como deve gerir. E a gente ouvia muito isso nos nossos cursos lá na Friedman, nos cursos de gerentes. Qual que era o maior problema quando eles falavam? Qual é o maior problema que você tem? Pessoas. Sempre foi o maior problema. Sempre é pessoas. Mas por que pessoas? Porque eu não tenho tempo de falar com as pessoas. Ou o meu problema é turnover. Eu tenho que contratar, demitir, todo dia a mesma coisa. Então esse tempo de qualidade falta para ele. Você vê que se ele tivesse mais tempo para olhar os indicadores, olhar estrategicamente a loja, aquele mês, o que eles vão fazer, chamar aquela equipe para pensar junto com ele, pensar estrategicamente, deixar 20% do tempo dele para recrutamento e seleção, acho que teria um tempo melhor de qualidade. Esse gerente, com certeza, faria um trabalho muito mais consistente, mais estratégico, e a loja teria um resultado muito melhor. Mas hoje a gente não vê isso. Hoje a realidade não é essa. Né? E eu vejo que eu já fui gerente de loja. E você tem que se predispor. Porque assim, se você tem um bom perfil, não é que o último lugar de trabalho vai ser o varejo. Ele é uma opção, ele é uma escolha, ele é uma escola e ele pode te dar uma ascensão muito rápida e muito grande. Sim. Muito dinheiro. Ainda o varejo traz muito dinheiro para as pessoas. Pessoas mudam de vida, pessoas constroem todo o seu ideal dentro, trabalhando numa marca de varejo. E muitas vezes a gente acredita que o gerente de loja tem que fazer absolutamente tudo. Tudo. Eu vejo algumas operações que o gerente de loja vai em banco. Vai em banco pagar a conta da loja. Assim, eu admiro muito quem é dono de multimarca, quem é dono de um negócio, que faz tudo mesmo, porque é o negócio dele, vai fazer tudo. Mas hoje tem tanta ferramenta, sabe? As que a gente conhece, as que a gente não conhece, as que estão por vir, tem tanta ferramenta que ajuda em tudo que a gente falou, sabe? Assim, a tecnologia está tão avançada, que bom que está avançado. Sim. Só que eu vejo que tem um não... não, é muito pra mim. Acho que a primeira frase é, não quero nem ouvir, porque eu não tenho dinheiro e hoje já cai por terra essa questão de valor de ferramenta, né? O SaaS, ele é pra todo mundo. E 2, é não descobrir. Né? É bater na mesma moeda, né? Aí falando principalmente com os donos de rede ou diretores de rede que querem que o gerente de loja esteja ali se matando porque ele fez assim, porque ele aprendeu assim, porque na época dele não tinha isso, ele tem que fazer escala na mão, ele tem que fazer treinamento ali, todo mundo tem que ir no domingo de manhã na loja porque ele fez assim, ele aprendeu assim. E a gente mudou muito, né? Mudou muito. E aí não é só a ferramenta, né? Eu acho que a gente tem muita possibilidade. E aí eu volto a falar da questão da transformação digital, porque só a ferramenta também não adianta. E aí eu vejo muita empresa comprando ferramenta sem precisar. Nossa, você falou agora, para mim, esse movimento do mercado de ferramenta. Eu compro ferramenta e não... por exemplo, CRM, tem muita gente que tem CRM. Qual o melhor CRM? Me pergunto às vezes. Eu falo, é aquele que você usa. Nossa, Porque tem muita gente que tem o CRM e não usa. Então, quer dizer, sai comprando ferramenta que não precisa. Então, primeiro precisa entender
a gente estava falando no começo do nosso papo aqui sobre as ferramentas de IA. O que para mim hoje, olhando para minha loja, para o meu time, para minha operação, vai ser uma ferramenta que vai liberar tempo de qualidade. Tempo de qualidade, exatamente isso. É a ferramenta de escala? Ótimo. Então eu vou buscar uma ferramenta de escala. Um CRM, tudo bem. Então eu vou buscar essa ferramenta. Né? Então acho que tem possibilidades, mas você precisa fazer esse diagnóstico anterior. Senão você sai comprando ferramenta. E uma coisa que eu falo, aí eu vou dar o meu exemplo. Eu sou um péssimo motorista. E eu desisti de dirigir. Assim, eu bati já todos os carros que eu tive eu bati. Teve um dia... Que bom. Teve um dia que eu bati... Que bom que o Uber tá aí, né? Que bom, mas teve um dia que eu bati 2 vezes no mesmo dia o carro. Que bom, eu bati a frente, eu tinha um casinho dourado, eu bati a frente e bati atrás no mesmo dia. Em 2 carros diferentes. Isso. Então, assim, eu realmente desisti. Não só prejuízo para você, mas para os outros também. Né? Não, assim, a franquia do seguro me amava, né? eu tinha aqueles graus você de franquia. Tinha uma pontuação altíssima. Era muito alto. E aí, pra mim é uma coisa assim, Paulo, eu vou te dar uma Ferrari. Eu vou olhar, eu posso... Se eu não fizer um treinamento hoje para dirigir uma Ferrari, você vai fazer assim, você vai dar uma Ferrari, eu vou bater no primeiro poste, eu não vou usar, sair com medo de usar, claro. Eu não vou nunca aproveitar o potencial. Eu não vou nem numa Ferrari, tá, gente? Um Jeep, tá? Me dá um Jeep. Eu não vou conseguir aproveitar esse potencial. É isso. E hoje eu vejo a ferramenta, a mesma coisa. Eu converso com as ferramentas, eu pergunto, porque eu vejo assim, não vamos inventar, vamos trazer, e agora tem isso. Eu estava conversando com uma das ferramentas que eu tenho bastante proximidade, falei, qual é o nível de utilização? Eles têm isso, eles conseguem devolver isso. Paulo, nem 20% das pessoas utilizam o que a ferramenta oferece. A utilização é muito básica. E aí eu vejo por quê. Falta entender. A ferramenta, ela traz o quê? Ela vai tirar uma burocracia ou vai te trazer uma rotina repetitiva. Sim. Ela vai te ajudar, vai ser um copiloto. Né? A inteligência artificial, ela entra como um copiloto hoje muito interessante para você trabalhar. Só que se você não entender, e é isso, a gente não tem tempo para chegar para o vendedor que entrou hoje e falar assim, amigo, teu papel é esse, é falar com o cliente. Essa ferramenta aqui não é para você mandar mensagem. Isso. Essa ferramenta aqui é um tesouro na tua mão. Para você entrar em contato com o cliente, você vai ter o dado dele aqui. Você vai entrar em contato com ele. Tô te sugerindo o que você pode falar, mas você pode criar o que você quer falar. E aqui você vai conseguir fazer o quê? Vender. Aí você vai bater tua meta, ganhar dinheiro. Ninguém fala isso. É assim, você tem que fazer 30 contatos por dia. Vambora. Quero ver no final do dia, hein? É isso aí. Falta essa interação. Exatamente. Que é treinamento, né? O treinamento é um mecanismo fundamental. Eu acho que o treinamento... da forma como a gente estava falando de sala de aula e tudo que já não funciona mais, e de fato não funciona mais, né? O treinamento é todo dia. O treinamento é você, todo dia de manhã, olhar, falar com a tua equipe, ver como você está com alguma dificuldade na ferramenta, é assim que você usa. E esse é o treinamento. Você tem, lógico, técnicas de venda, técnicas de atendimento e tudo, natural que você tenha. Mas principalmente as novas gerações hoje já não aprendem da forma que a gente aprendeu. Ninguém mais tem paciência para uma hora. A andragogia não consegue mais ser exatamente o que um adulto precisa. Então, e ainda o treinamento é visto como custo nas empresas. É aquele mal necessário. Mas será que é mal necessário? Eu deixo a verbinha pro treinamento. É a verbinha. Tipo, é exatamente isso. É a verbinha. Mas você acha que eu preciso do treinamento? Pô, eu vou gastar com treinamento. Já começa errado, né? Quando fala eu vou gastar com treinamento, você não vai gastar com treinamento. Eu ouvi 2 frases. A primeira dessa semana foi, eu não tenho como gastar com treinamento a cada 3 meses, senão eu vou virar uma empresa de treinamento. Pois é. Tá errado? Teria que virar. Errado. A segunda foi, essa eu não vou falar o nome da empresa, porque realmente me doeu muito. A gente estava negociando com uma empresa, tal, para um treinamento de final de ano. Sabe qual foi a resposta que eu tive? Essa foi de chorar, falar assim, realmente, os valores estão invertidos. Então, Paulo, a gente gastou 2 milhões com a árvore de Natal. 2 milhões. E o treinamento de X mil reais, a gente passou o budget da árvore, então a gente vai cortar o treinamento. Eu entendo a necessidade da árvore de Natal. Sim, não estou falando que é substituição. Mas assim, eu vou ter uma árvore, eu vou ter a melhor árvore da cidade, e aí vai chegar as pessoas dentro do meu estabelecimento, experiência, acabou. Árvore linda, vamos tirar foto, aí a venda mesmo não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas é isso, a árvore,
é um investimento, precisa ter, é importante, é um momento super importante, mas o treinamento ainda é visto como um gasto, uma despesa que está muito... É do RH. É do RH. É a despesa do RH. E o RH vai lá e sempre tolhido, sempre cortado. Então, quer dizer, enquanto a gente não mudar essa mentalidade, vai ser difícil a gente evoluir como empresas educadoras. As empresas hoje, elas passam a ser, elas deveriam ser, não empresas que aprendem, mas empresas que ensinam. Uau, exatamente. Empresas que aprendem, empresas que ensinam. Antigamente Exatamente. a gente aprendia, as empresas aprendem. Hoje a gente precisa ter empresas que ensinam. Elas precisam ser, assim como todo mundo fala, todas as empresas vão ser empresas de mídia e tudo, todas as empresas precisam ser escolas, precisam ser educação. E não ver o treinamento como gasto, como despesa. Senão a gente não vai conseguir retreinar toda essa força de trabalho que vai precisar ser retreinada agora. Então a gente não treinou nem o básico e agora com inteligência artificial, a gente tem que treinar o ponto 2, retreinar. Não tem o ponto 1. Né? Então é muito difícil. Então fica cada vez mais complexo. Né? E aí você vê empresas com um monte de problema e tudo. Aí a culpa sempre é do outro, né? É do governo, disso, é da inflação, sempre, mas nunca é nossa. Né? O que a gente fez? É reclamar, mas não fazer por onde para acontecer. Que é uma cultura muito ruim da maioria dos empresários, empreendedores, que é culpar um outro e não ter a autorresponsabilidade. De você falar, o que eu não fiz para isso acontecer? E aí você vai ver que você não fez um monte de coisa. Né? Então, acho que é bem por aí. Eu quero que você me dê um exemplo. A gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, mas eu queria que você me desse um exemplo de uma empresa que você olha e fala assim, pô, essa empresa, em termos de treinamento, o que a gente falou agora, assim, em termos de ser uma empresa escola, uma empresa que ensina, uma empresa que está pensando no futuro do negócio e das pessoas, é uma empresa que eu falo assim, olha, é uma empresa que está indo por esse caminho. Olha, eu gosto bastante da Dengo. Perfeito. Eu conheço a Dengo desde os primórdios. Desde os primórdios. Eu, como trabalhei na Natura, eu vi a Dengo nascer lá dentro. Não é da Natura, não é de lá de dentro, mas tem a ver, né, com as pessoas que são de lá. Então eu gosto muito do modelo deles, eles constroem esse modelo deles de atendimento. Gosto muito da Reserva, da forma como eles cresceram e montaram uma identidade ali que utilizam treinamentos mais imersivos, menos tradicionais e tudo. Acho que são duas empresas que hoje eu citaria que eu conheço e que têm treinamentos mais adequados e que conseguem transmitir ali aquela cultura, e você como consumidor, a hora que vai num ponto de venda, você consegue ver essa materialização, né? Porque o que importa é o cliente chegar lá e ver isso tudo materializado no que a gente chamava lá no antigo Friedman do showtime, né? Na hora do show, na hora do atendimento. Se isso não acontecer ali, nada do que foi feito lá atrás adiantou. Né? Então eu gosto muito da Dengo, gosto muito da Reserva. E você falou de duas empresas que não é só gostar, mas ver os números, sem né? dúvida. A Dengo cresce, expande o negócio. E realmente, você entra na loja, é uma experiência... O mundo do chocolate, um mundo diferente do chocolate, né? Não é o tradicional chocolate, você tem uma outra visão. Se você parar para pensar, o mercado precisava de mais uma marca de chocolate? Você que trabalhou em Copenhague. E ainda tinha um ticket mais alto ainda que Copenhague, né? Um outro perfil. Mas olha o que se tornou uma marca que tem um propósito e que tem um atendimento. Atendimento. Né? E você não vê a Dengo com grande exposição em mídia quando a gente pensa em publicidade. Não. Mas você entra numa loja da Dengo, você sai encantado. Você tem uma degustação lá, você entra para fazer uma degustação, é um café, 3 chocolates. E assim, é encantador. Tudo. Encantador. É aquilo que a gente estava falando, da experiência. Então eles escolheram muito bem a experiência como um pilar. E as próprias pessoas que trabalham lá. Né? Você vê diversidade, você vê pessoas diferentes. É gostoso, né? É muito gostoso. É gostoso. É muito gostoso. E Reserva, e aí você trouxe um tema que é contraditório, porque muita gente acha que a Reserva acaba indo além no... E eu falo isso com o maior, sem filtro aqui, que a Reserva vai além no trabalho com o cliente, porém os números mostram que
30% da venda da reserva hoje é feita pelo WhatsApp do vendedor, o cliente não estando na loja. Exatamente. Então, o cliente que é cliente fã da marca, ele não se incomoda com o atendimento. É isso aí. O cliente que está desaquecido, talvez ele tenha aí fala assim, nossa, é muito contato. Porém, o modelo, e é muito legal porque eu fiz projetos para algumas marcas masculinas nos últimos anos, e é muito legal que você conversar com vendedor reserva ou ex-vendedor reserva. Sabe por quê? A primeira coisa que ele fala, bom, o nosso trabalho está aqui. Ele fala isso para você. Fala, o nosso trabalho está aqui. Aí ele fala, o sistema da reserva é melhor. O sistema da reserva é igual aos outros do mercado. Não tem uma diferença assim gritante, mas ele é um sistema. Mas por quê? O vendedor é obrigado, sugerido. O cliente saiu da loja, ele anota. Tá. Todos os clientes. Comprou, não comprou. Por quê? O vendedor da reserva trabalha com dados. É atitude, ele não trabalha com achismo. Não, isso é treinamento. Isso é treinamento. Então, assim, você... Por mais que você fale assim, pô, pra mim é demais... Porque eu já cheguei nesse ponto, né? Mas hoje é fundamental que o vendedor saia de lá com uma cabeça completamente distinta sobre o relacionamento com o cliente. Exatamente. É melhor isso, é melhor aquele que não sabe quem é o Paulo... Hoje eu sou mais do time atende reserva. mal. Hoje eu tô no time reserva então. Porque eu quero saber que tem alguém olhando por mim, que vai achar o produto que eu quero, que se importa. Lógico, claro. Talvez passe um pouquinho, porque tem que bater meta, mas a gente vai lidando com isso. Lógico. Mas hoje é melhor ter esse vendedor, esse modelo dentro da loja, do que o modelo... A nossa marca tá aqui nesse pedestal, você compra se você quiser. Aí daqui a pouco começa a liquidar. E aí você vê onde Paulo, vai a você marca. também não vai agradar todo mundo. Não. E nem precisa. E modelo de negócio. Modelo de negócio. Perfeito. Você não vai agradar todo mundo. Né? E tá certo. Você tem que agradar o seu público. Todo mundo, ninguém vai conseguir agradar. Perfeito. Fabio, antes da gente encerrar, eu tô fazendo 2 perguntas para todos os nossos convidados. Pergunta de final de podcast, calma, eu tenho medo. Calma, vai ser tranquilo. Ó, primeira pergunta é o seguinte. A gente fala muito de futuro. O que esperar do varejo em 2024? Eu quero, nos próximos 6 meses, a gente está gravando hoje, no comecinho de junho. Tá. Esse podcast vai no ar no final de junho, começo de julho. Mas eu quero saber o que esperar de 2024. O segundo semestre normalmente é melhor para o varejo. Né? A gente tem visto o varejo esse ano andar de lado. O segundo semestre naturalmente é melhor para o varejo, mas ainda muito pressionado pela inflação, pelo câmbio, a renda das pessoas está muito apertada. Então eu vejo um cenário de um varejo andando de lado esse ano, ainda por conta dessas questões econômicas e de confiança. Né? O consumo ele vem muito da confiança daquela pessoa em poder gastar. E as pessoas não estão com essa confiança. Então eu sinto que o varejo esse ano ainda vai andar de lado até o final do ano. Então as marcas vão ter que achar um jeito, as que querem realmente se sobressair e andar de frente, e de contra. Não tenha dúvida. Não, perfeito. E agora a pergunta é uma pergunta diferente para cada... Futurologia, né? Tá. Se me deu aqui eu não sei. Não, a gente brinca que no Brasil até o passado é incerto, então a gente não sabe o que pode acontecer semana que vem. Mas não discordo, eu concordo. É um ano que começa de uma maneira diferente por tudo que você disse. Segundo semestre, a perspectiva do varejo é melhor, então em todos os cenários é melhor. Né? Eu vejo que as marcas vão ter que dar mais, e não é desconto, é qualificação mesmo, é trabalhar muito forte em cada cliente. Assim, a gente tem agora, parece que esse ano deu um boom. É visual isso, é o que eu tô vendo, o boom do marketplace internacional. Né? Então, assim, é um ano que tá todo mundo mais forte ainda, Shein, AliExpress, isso... de uma certa maneira, afeta o nosso negócio, né? Por N razões, não estou aqui falando que não tem que ter, mas eu vejo que se o varejo brasileiro, ele não conseguir encarar de frente e falar, nós vamos ter melhor isso, a gente não vai andar de lado, não, a gente vai dar para trás. Vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil, sem dúvida alguma. E, pra gente terminar, eu sempre peço uma curiosidade, mas a tua curiosidade vai ser o seguinte... Se tivesse uma ferramenta, a gente começou a falar de ferramenta, eu vou terminar falando de ferramenta. Tá bom. Uma ferramenta para te representar, assim, a minha ferramenta que me representa é essa por esse motivo. Qual seria a sua? Nossa Senhora, uma ferramenta para me representar? Eu vou falar a minha para facilitar. A minha seria o Miro, por exemplo.
Eu gosto muito do Miro porque ele é livre. Sei que você gosta do Miro. Você já viu eu no Miro algumas vezes, Você gosta do Miro. Eu vou no Miro porque o Miro, para mim, é uma ferramenta, uma página em branco, que tem todos os recursos. Eu posso me perder um pouco, mas eu tô sempre ali de volta. Nossa, que pergunta difícil. Como é que eu vou falar de ferramenta? Uma ferramenta que me representa? Ai, meu Deus. O Miro seria uma boa, essa de mapas mentais, porque é uma folha em branco que te dá para pensar de várias maneiras. Mas eu não vou copiar você, não. Eu vou falar do ChatGPT, vai. ChatGPT. Eu vou falar porque ali é a interação, é a busca, é a pergunta, é a dúvida, é você procurar alternativas e ali você vai e conversa. Então acho que isso é muito legal, eu gosto dessas possibilidades. E como você pode ter várias respostas, você faz uma mesma pergunta que eu, muitas vezes ele pode responder de maneiras diferentes. Então acho que isso me representa, sabe? De sempre estar buscando o novo, né? Isso que é importante. Perfeito. Fábio, como as pessoas te acham que estão aqui? Teus arrobas, vamos lá. Te achar. Agora posso olhar para a lente agora aqui? Você olha para a lente. Então, no Instagram, Fábio Aloy 23. No LinkedIn, Fábio Aloy. É muito fácil. Podem me procurar. Eu estou bastante no LinkedIn. Top Voice do LinkedIn, presente. E estou bastante lá, podem me procurar com dúvidas, sugestões, palestras, mentorias, consultorias. Eu estou à disposição de todos vocês. Eu quero mais uma vez agradecer o Fábio por estar aqui com a gente nesse episódio, falando de varejo, tecnologia, falando sobre liderança. O nosso podcast Varejo On, como eu disse para vocês, ele é um oferecimento do método Personal Shopper, um método que traz o relacionamento com o cliente para o seu vendedor através de capacitação, inteligência artificial e tecnologia. Para você poder me achar nas redes sociais, para poder comentar o episódio, comenta aqui, curta, compartilhe, mas Paulo_Conejeiro no Instagram e no LinkedIn Paulo Conejeiro e também no YouTube Paulo Conejeiro. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Se você não assistiu inteiro, volta para assistir porque vale muito a pena. Se assistiu só um pedacinho, passa para um amigo, passa para um colega, que eu tenho certeza que esse podcast ou videocast, como você estiver consumindo, ele vai ser bastante útil para tomada de decisão e para entender um pouquinho das dinâmicas do varejo. Um beijo, até a próxima.